reproduz o visível, ela torna visível. Nesta temporada, o nosso Mosaicos busca inspiração nas artes plásticas, revelando a conversa poética e disruptiva entre artistas mineiros e suas obras. Seja bem-vindo ao Mosaicos série Artistas Plásticos. Dizem que os pintores naifes molham os pincéis no coração. Roseli Fontaniello leva essa verdade às telas que cria. Meu nome é Roseli Fontaniello, eu sou uma artista plástica, pintora de arte naif, estilo naif. E a arte sempre me acompanhou durante a minha vida toda. Eu digo que a arte me salvou. Me salvou, porque eu venho do judiciário e sempre trabalhei com leis e normas, então eu precisava dessa válvula de escape da arte. E eu digo que a arte realmente me salvou. E como eu sempre trabalhei nesse ambiente que já era todo informadinho, né, dentro do seu quadradinho, eu precisava de alguma coisa para me tirar dessa caixa. E aí eu fui buscar a liberdade. Por isso que vem a arte naif, porque a arte naif é uma arte da liberdade. É uma arte que ela assim, ela é pura expressão de uma liberdade. Você não fica presa a técnicas. Você faz pelo amor de produzir. Você se expressa com total autenticidade. Você faz aquilo que você vê do jeito que você quer pintar. Então eu me encontrei nesse estilo. Esse aqui tem um dos trabalhos. E eu acho que é justamente por isso mesmo, por essa liberdade que eu não tinha no meu trabalho. A arte naif veio assim acrescentar na minha vida e trazer essa expressão tão pura, tão rica. E ela começou de um trabalho que eu fiz no Instituto Moreira Salles, e me disseram que era uma arte naif que eu tinha produzido. Eu falei, então tá. E certo dia eu fazia aula com a Dalmone e ela me deu um folheto de um programa que estava voltado para artistas, e era uma Bienal de Piracicaba. E eu falei assim, será que eu vou um dia mandar alguma coisa? Ela falou, vai, manda. Eu fiquei com aquele folheto, acho que assim, mais de 10 anos na minha vida, todo lugar que eu ia. Falei, um dia eu vou participar dessa Bienal. E um certo dia eu produzi um trabalho, mandei para a Bienal e fui selecionada. Eu falei, nossa, fiquei super feliz. Então, participar, ser selecionada por uma Bienal de arte naif brasileira foi muito importante para mim. Foi em 2016 e 2018 eu enviei um outro trabalho e fui selecionada de novo. Então foi uma alegria eu participar dessas bienais. E o naif, o estilo naif, ele fala muito forte com o meu coração, sabe? Eu posso pintar outras coisas, mas eu acabo retornando para ele. A arte naif, esse termo naif, ele veio da França, que quer dizer ingênuo, primitivo. Tem um artista, por volta de 1890, mais ou menos, ele era um aduaneiro, um fiscal aduaneiro, e ele só pintava de final de semana. E ele pintava, sabe? Ele pintava assim porque ele era apaixonado. Ele não tinha condições de frequentar aulas, escolas, e ele pintava por amor. E ele
se escrevi os quadros dele nos salões. Aí teve um salão, o Salão dos Independentes, e ele expôs os quadros dele, que faziam um certo sucesso na época, mas não assim a ponto de ter uma fama. E chegou uma época que uns artistas famosos, Pablo Picasso e outros da época, eles foram visitar. E eles olharam o quadro dele e falaram assim, tem uma essência nesse quadro. A partir daí, ele começou a ficar conhecido, mas para pintar do jeito dele, sabe? Por aquela essência ingênua. Então eles chamaram de arte naif, aquele ingênuo, sabe? Que não tem proporção de nada. Ele fez o quadro mais famoso dele, Eu por Eu Mesmo. Ele fez um quadro, ele enorme, a Torre Eiffel pequenininha lá atrás. Ele se achava, né? Mas pintava. E se não fosse ele, essa ousadia dele, acreditar naquilo que ele fazia por amor, hoje a gente não estaria falando dele e não estaria com esse movimento de artistas naifes que tem no mundo inteiro. No Nordeste tem artistas, sabe, famosíssimos, Rio de Janeiro, Croácia, muitos outros lugares, França. Ele é francês, né? O Henri Rousseau. E então vem daí, dessa ingenuidade, dessa ousadia. Eles dizem que o artista naif, ele molha o pincel no coração para pintar. E eu acho tão forte esse movimento que eu acredito tanto, e por esses projetos que eu fiz, que é o Pintando Poços um Dia Naif, eu pude perceber pelas pessoas, pelos participantes, como que esse se jogar, essa ousadia delas, do Henri Rousseau para a vida delas, como que despertou dentro delas a artista, a coragem de encontrar a voz delas, sabe? Então esse projeto foi maravilhoso do ano passado que eu fiz do Pintando Poços. Então por ele eu já pude ver assim na prática. Eu vi pela minha vida, mas pelas pessoas que eu levei a arte naif, a riqueza que tem esse estilo, sabe, de pintura e de expressão. Eu fiz, inclusive, eu participei de um congresso, porque depois que eu aposentei da Justiça do Trabalho, eu falei assim, bom, agora eu vou realizar meu sonho. E fui fazer especialização em arte-terapia. Também por acreditar que a arte, ela é salvadora, que também me salvou, né? Apesar desse tempo todo na Justiça do Trabalho, que foi um respiro para minha vida. Então eu fui fazer a arte como uma terapia para levar também para as pessoas esse caminho. E no congresso de arte-terapia do ano passado, eu fiz a apresentação desse projeto meu lá que foi no Espírito Santo. Aí eu participei de uma mesa dizendo da importância da arte naif como uma prática terapêutica. Foi um sucesso, foi muito bom, sabe? Foi bem bacana. Essa conexão, essa ligação que eu fiz da arte naif também com a terapia. Naif é só um termo que ficou lá, que veio da França, mas a essência dela, ela é uma arte, ela é atemporal, porque ela começou, na verdade, lá com a arte rupestre, nas cavernas, quando eles pintavam por necessidade de expressão. Então, vem de lá, na verdade, não foi o Henri Rousseau, simplesmente foi um recorte que aconteceu,
talvez para dar uma relevância a esta originalidade, né, a esta ousadia, porque na verdade nesses projetos que eu faço, em algumas mentorias que eu dou também, eu trago a essência de você tocar numa parte sua que tá lá assim, na escuridão, sabe? Porque nós tivemos uma educação, né, eurocêntrica, aquela que a gente tem que copiar, a arte tem que ser uma cópia perfeita, senão não presta. Eu já fiz oficinas com professores e todos eles assim, não, eu não sei pintar. Eles não se jogavam, porque queriam pintar igual um pintor famoso, aquela cópia perfeita. Eu tinha que desconstruir. Quando eu dou minhas aulas de arte na IVE, eu falo assim, gente, eu não vou ensinar ninguém a desenhar, não vou ensinar ninguém a pintar, eu vou desconstruir uma ideia que vocês têm que ser perfeitos. Ninguém tem que ser perfeitos. Daí aquela motivação da gente ir para algum lugar e tirar fotografia e chegar no ateliê, que foi o projeto, e pintar como você veio, que veio do coração. Então, na verdade, a arte naif, ela é a essência da gente, porque nem quer dizer o naif, mas essa ingenuidade, vamos dizer assim, essa humildade da gente acreditar na gente, a gente não achar que a gente tem que ser um pintor que passou por grandes escolas, que eles se prepararam e tiveram condições econômicas para aquilo lá, né? Para desenvolver aquela arte deles. Muitos que não têm, tudo bem, faz o que você quer. E nessa época agora que você joga lá na inteligência artificial, tá tudo tão ali na mão, né? Que eu acho que o original, aquela coisa da essência, vai começar a ter mais valor. A pureza, né? O que é seu nisso daí? Né? E então, eu tenho visto assim resgates de vidas através da arte naif. As pessoas falam assim, mas e aí, o que eu vou fazer? Eu falo assim, olha, sai por aí e vê o que teu olho brilha, o que faz seu olho brilhar. No meu caso, aconteceu esse despertar quando eu tinha minhas meninas pequenininhas e tinha as festas juninas na escola, e eu levava, fazia, né, aquelas roupinhas todas com babadinho colorido no cabelo, chapéu. Eu pegava a máquina e tirava fotografia delas, das amigas, das danças, e eu chegava em casa e começava a pintar as festas juninas. E aí um dia eu mostrei para a Tereza da criatividade. Ela falou, Roseli, vamos fazer uma exposição com esses quadros, estão muito bonitos. Aí nós fizemos uma exposição com esses quadros, foi lá na Urca, até num dia de apresentação mesmo do sarau deles. Então fez um super sucesso aqueles quadros das meninas, que muitas vezes eram das coleguinhas. E aí isso tudo começou a trazer para mim uma riqueza de olhar. Então tudo eu queria pintar. Eu vi uma festa, muitas vezes lá no coreto. O coreto para mim, eu já comecei a fazer coreto, vários coretos. E aí um quadro meu que também ficou muito bacana, eu saí lá no coreto e tava o dia das danças, né, do bailinho lá. Eu tirei fotografia de casais que estavam passeando e montei um quadro com ele e pus o trenzinho atrás, pus um cadeirante, um menininho andando de bicicleta, aquele vendedor de algodão doce. Então
Eles não estavam todos reunidos, mas eu tirava fotografia de um lá, outro aqui e fiz o meu cenário. E eu fiz esse quadro, sabe? E aí uma prima minha, inclusive, falou: Roseli, esse quadro é meu, porque ela vê uma pureza. Hoje ela fala para mim: Roseli, meus netinhos chegam lá, eu fico mostrando para eles ficam encantados, porque tem uma cor. Quando você vai retratar, que é aquilo, bom, pelo menos no meu caso, e o que eu vejo também com as outras, você traz uma cor, né? Para coisa, o mundo deixa de ser cinza. Você põe uma cor naquilo, no seu cenário, põe a cor que você quer. Você quer pintar um céu de verde, você pinta o céu de verde. A tamanha liberdade. E então, depois, eu fiquei tão assim, com o olhar encantado, que eu falo para as alunas, né? Fala, gente, a gente começa a olhar a vida de uma outra forma. Você vai no mercado, você começa a ver aquelas frutas diferentes. Você vê uma árvore de Natal, você quer pintar essa árvore de Natal. E eu estava uma época da festa da Copa do Mundo e eu vi aqueles jogadores com aquelas chuteiras, sabe, rosa choque, verde limão, aquilo me encantava. Eu falei, nossa, que coisa mais linda. E eles faziam aqueles lances deles com as pernas para cima. Eu ficava na frente da televisão fotografando os lances. Depois eu passava pro quadro também. Inclusive, um dos quadros, o primeiro que eu mandei para a Bienal lá de Piracicaba, foi uma sequência de lances. De lances desses jogadores. E então é assim, o que me encanta eu não sei, alguma coisa que vem de dentro que você fica com o olhar, sabe? O que é aqui? E eu tenho visto também, presenciado com outras pessoas também que participaram do projeto, de oficinas que eu já dei, que também ficam, porque parece que é sabe, você joga um pozinho assim de encantamento e a pessoa começa a ver um mundo diferente. Esses salões que eu participei, bom, olha, a amizade, eu construí muitas amizades, porque o Naif, ele tem, os artistas quando se reúnem nesses festivais, sabe, é uma festa. Então a gente começa a pegar amizades, troca de quadros, sabe? Eu tenho muitos quadros que eu troquei e às vezes rifa, sabe? Algum tá precisando, formou uma rede de amigos. Então isto para mim foi muito precioso. Muito, muito precioso. Então teve a Mostra Internacional de Arte lá de Socorro, as bienais que tiveram também em Socorro, tem grandes artistas lá em Socorro também, lá em Guarabira, João Pessoa, Paraty. Então tem uma rede de artistas, sabe, que quando se encontram, que você manda e às vezes são selecionados, porque pode correr o risco de não ser selecionado, mas quando são selecionados e encontra aquela turma de artistas, é uma festa, é muito, muito alegre. Então isso para mim, isso é algo que foi bem, bem prazeroso, que trouxe para minha vida. Eu acho que a arte, ela é, para mim, um remédio, é uma coisa assim que ela cura. A arte, ela te tira da mesmice, ela te coloca para frente, te faz caminhar, te faz ver com outros olhos. Porque a arte, ela tem a ver com criação, com enfrentamento, acima de tudo. Então, quando você passa a ter essa postura de enfrentamento, né, você ressignifica um monte de coisa. Então, para mim, ela é uma salvação. O mundo precisa de arte
para encontrar mais a si próprio, encontrar a sua humildade, para tirar aquele nivelamento que você tem que ser melhor do que o outro. Não, você tem que ser você. Tem que ser você. E dentro dessa humildade você ser ousado, mas dentro da sua individualidade e do amor por você mesmo. Então o mundo precisa disso, que as pessoas acreditem mais na essência do que na aparência